Olá, seja muito bem-vindo a um podcast do Entre Nós. Eu sou Aníbal Albuquerque e hoje nós vamos para o episódio número 3 do Interações Espirituais. E ele vem, o trecho de hoje a gente vai conversar sobre o que está contido em Mateus, capítulo 2, versículo 12. O que é que nos traz essa passagem bíblica? Diz o seguinte: e num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. Nossos comentários. Olha que interessante. Igual, semelhante ao nosso episódio anterior, esse diálogo, esse aviso, essa revelação se deu durante o sono, em sonho. E aqui, o sonho foi novamente um processo de interação espiritual. Na passagem anterior, em Mateus capítulo 1, versículo 20, foi um anjo do Senhor, e agora Deus avisa durante o sono, em sonho, aos 3 reis magos para que não falassem com Herodes, porque quando eles passaram por lá, na ida para a visita ao nascimento de Jesus, Herodes pediu que depois do nascimento dessa criança eles voltassem, avisando que a criança havia nascido e aonde eles se encontravam. Como eles não sabiam a verdadeira intenção do rei Herodes e em respeito à sua pessoa, eles iam voltar. Mas como Herodes não queria outro rei no seu reino, ele queria matar Jesus, precisou Deus, por meio de algum anjo seu, avisar os 3 reis magos, e aí foi uma interação espiritual em sonho para cada um deles, para que ao retornarem para casa, não voltassem pelo caminho que tinham vindo e passasse pela cidade do rei Herodes. Isso é bem interessante, né? Eles compreenderam então o recado e tomaram outro caminho para retornar às suas casas. Isso, na verdade, meus irmãos, trata-se de um processo mais comum do que imaginamos. E foi o que eu procurei explicar no episódio 1, explicando o nosso programa de podcast Interações Espirituais. Essa interação espiritual entre encarnados e desencarnados é algo, pessoas que já morreram, né, os desencarnados, que acontece muito durante o sono. É algo corriqueiro e diário. Algumas pessoas se lembram do que sonharam, do que vivenciaram, das interações ocorridas, mas muitas não se lembram. E outras tantas compreendem essas interações ou conversas ou avisos de uma forma incorreta, por falta de clareza, e às vezes fica como uma vaga lembrança. E claro, algumas pessoas querem descobrir o significado dos sonhos, mas muitas vezes a gente não consegue. É tão interessante que algumas pessoas têm uma clareza, às vezes o sono é interrompido, o sonho então é interrompido, mas quando adormece novamente, a história continua no ponto em que parou. Algumas vezes tem pessoas que se lembram e sonham o mesmo sonho numa sequência histórica durante mais de um dia. Na obra O Livro dos Espíritos, que foi trazida e apresentada por Allan Kardec, relata ele que às vezes há pessoas, quando estão vivas na carne, encarnadas, que realizam tantos trabalhos interessantes durante o sono, que às vezes, quando desencarnam, quando morrem da carne, os seus projetos espirituais já estão bem adiantados. Às vezes até concluídos, e eles dão prosseguimento a novos projetos. Então, a gente está sempre buscando, nesse primeiro momento, trazer uma passagem bíblica que às vezes não é percebida, não é realçada, procurando mostrar essa interação espiritual, para fazer com que seja algo, um fenômeno, se torne mais comum para a sua pessoa, para que você não fique receoso, não fique com medo, para que as pessoas não lhe acusem de maluco, de perturbado, de doido, ou que você mesmo não se sinta desta forma. Que você compreenda que o espírito ele é imortal e ele interage.
E muitas vezes, muitas dessas interações podem acontecer durante o sono, porque se trata de um estado de emancipação da alma. Em outro episódio nós falaremos mais sobre isso. Nesse momento eu espero que você esteja aproveitando esses primeiros episódios onde nós estamos simplesmente fazendo uma breve apresentação, breves relatos. Já estamos na segunda passagem bíblica, selecionamos outras que iremos trazer. Esteja sendo útil para você, esteja lhe trazendo segurança, conforto, que você possa aproveitar e possa desmistificar o que você sente, o que você passa, as experiências que você tem vivenciado. Não se deixe levar pelo que os outros falam quando eles também desconhecem. Então, se você desejar deixar uma pergunta, desejar falar, o meu Instagram é Aníbal Albuquerque, pode deixar a pergunta lá, eu estou publicando sempre coisas por lá. O meu Instagram é Aníbal Albuquerque, Entre Nós com Aníbal Albuquerque, você pode também deixar lá, entra em nosso canal, que será um prazer conversar, podemos conversar no particular, por escrito, em áudio, né? Deixa sua pergunta, seu questionamento, que tema você gostaria que a gente falasse. Se você desejar compartilhar com alguém que esteja precisando ou que também tem essa curiosidade, deseja aprender, fique à vontade, ficarei muito feliz. Fica em paz, fica com Deus, que assim seja.